deu o nosso horário, 19 horas aqui no Brasil. Vamos aos recados da noite. O primeiro recado que a gente fala sempre é sobre a água fluidificada. Quem não pegou, dá tempo de ir até a cozinha, pegar um copo. Se tem mais de uma pessoa assistindo na tela, um copo para cada um. Eu trago uma garrafinha, às vezes trago uma jarra, e essa água fica fluidificada por durante toda a semana e eu vou tomando. E a hora que esvazia, a gente enche de novo, faz uma prece e ela se mantém fluidificada. Não esquece de lavar a garrafinha e a jarra de tempos em tempos, pelo amor de Deus, tá? Cuidado com isso. Então, água fluidificada. Não serve chá, não serve sucos, não serve café, somente água, tá? Mesmo no frio, água, tá bom? E aí, depois da leitura do livro, a água vai estar fluidificada. Segundo recado é sobre a conexão internet. Caso caia a conexão, insista, porque o nosso time ali da recepção está sempre atento para puxar. Caso você caia, ele viu que você caiu, vai lá, vai lá. Ai, Valnei, mas eu já caí 15, 16, 20 vezes. Eu não quero incomodar mais. Gente, não é incômodo algum. É um prazer para a gente que vocês assistam a palestra. Se mesmo assim tudo deu errado, não consigo conectar, então se mantém ligado com a gente em pensamento, que mesmo assim recebe o passe. Só que o pensamento voa, né? Por isso que a gente pede para assistir a palestra para o pensamento não voar, tá bom? O outro recado agora que eu queria trazer é sobre esse tratamento, sobre o passe, o tratamento mesmo. A gente recebe aqui, passa lá pelo acolhimento, né? Conversa, passa por uma entrevista, aí fala um monte de sigla, vai tomar P2, P1, CH, parece até fórmula química, que coisa maluca. Mas aí o acolhedor explica o que quer dizer aquelas letras, o porquê cada um dos passes. E o tratamento é assim: você toma 4 semanas, 4 a 5 semanas, a sua ficha vai para um grupo mediúnico. O grupo mediúnico entra em contato com seu mentor, seu anjo da guarda, e ele retorna dando alguns conselhos. Aí você passa de novo pelo acolhimento e vem aquelas recomendações, tá? Então, não só o passe, mas as recomendações são muito importantes a gente seguir, porque é justamente o mentor, o anjo da guarda, alguém que te conhece muito, que sabe exatamente o que é melhor para você. E ele vai fazer algumas recomendações. Pode ser que na hora você fala, isso não tem nada a ver comigo. Imagina, errou tudo. Errou tudo. Então, neste momento, eu falo o seguinte: dorme com isso, né? E dia seguinte você vai ver, fez sentido. Ou, às vezes, a pessoa do acolhimento fala, meu Deus, está perfeito, serviu, né? Aquela vergonha que a gente sente de não estar fazendo as coisas direito, mas está tudo bem, somos seres humanos. Que bom que o teu anjo da guarda, teu mentor está aí com você, te ajudando, te orientando, tá? E a gente vai tomando os passes, vai seguindo as orientações e chega um momento em que recebe alta. E aí o que é mais legal, aqui do Novo Horizonte, a gente tem um presente. Toda vez que alguém recebe alta, aí sim, nós pedimos para o nosso time de psicografia trazer uma carta do seu mentor. Olha que legal. Então, para quem quiser uma carta, né, bonitinha do seu mentor, às vezes não é do mentor, pode ser até de um parente mais elevado, né, alguém mais já mais perto de Jesus do que a gente. Quem quiser uma cartinha dessa de brinde, eu recomendo, se esforcem para ter alta, que aí vai receber essa carta, né, do nosso time de psicografia, tá vendo? É uma malandragem nossa, mas é uma malandragem do bem, tá bom? É um presente do bem. E assim, mas eu tive alta, eu queria assistir a palestra. Pode? Sempre. Aqui, se vocês souberem, quase 10% das pessoas que estão aqui está de alta e continua assistindo a palestra. Então, todos são bem-vindos. Gente, eu falei demais.
e eu não quero atrapalhar hoje a preleção da nossa amiga Ana. Ana, tá contigo. Obrigada, Valnei. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Antes de começar a nossa preleção, eu convido a todos que se sentirem bem a fechar os olhos para juntos nos conectarmos com a espiritualidade de luz. Então, assim, nós vamos nos conectando primeiramente com o nosso anjo guardião, esse grande amigo que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando nessa nossa caminhada terrena. Cumprimentamos Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, e a cumprimentamos com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. E juntos de Maria, chegamos até o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, a quem agradecemos pelo seu Evangelho de luz, pelos conhecimentos que nos deixou, pelo seu exemplo, e ajoelhados em espírito aos seus pés, pedimos ao nosso Mestre que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, assim, já conectados com a espiritualidade de luz, nós já podemos abrir os nossos olhos. E o tema do qual nós vamos falar hoje é: faça a sua parte, que Deus proverá. E por esse tema, eu já quero começar compartilhando com vocês uma coisa que aconteceu, para vocês verem que realmente Deus provê. Há cerca de 3 ou 4 semanas, eu estava preparando essa preleção. E aí, como eu sempre faço, eu pedi para o meu anjo guardião e para a espiritualidade me inspirar para que eu pudesse trazer aqui aquilo que nós precisamos ouvir. Não só vocês que estão me ouvindo, mas eu que preparo a preleção, que sou a primeira a ouvir aquilo que eu tenho que falar. E não para surpresa minha, que quando a gente pede, como ali foi falado, né, faça a sua parte que Deus proverá, quando eu pedisse ajuda num trabalho da casa, uma amiga fez uma leitura que na hora meu coração palpitou, eu falei, gente, eu acabei de pedir, já fui atendida. Então eu peço licença para ler para vocês a lição 38 do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani e José de Moraes. O nome dessa lição é Ajuda Espiritual. E ela diz: rogue invariavelmente a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora responda com sinceridade, meu irmão. Como os benfeitores poderão ajudá-lo se uso palavreado chulo nos diálogos cotidianos? Encontra rapidamente um palavrão em resposta a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é a sua saída de emergência quando surpreendido em erro. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil? Sem refletir, afirma que está abandonado à própria sorte, sem a proteção a que tem direito.
Mas não é o seu espírito protetor que não desce, é você que não sobe. Além de pedir, você precisa permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus. Em suas orações, antes de pedir, recorde a advertência do Cristo: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, quando essa minha colega leu essa passagem, eu pedi, por favor, me manda, porque eu estava procurando exatamente alguma coisa assim. Então, isso veio já mostrar para a gente que a gente pede ajuda sim, mas nós precisamos deixar que essa ajuda chegue até nós, ter o coração aberto e principalmente fazer a nossa parte. Porque não basta, olha, essa verdade, faça a sua parte que Deus proverá, ela nos lembra que a providência divina, ela é uma parceria entre o esforço humano e a graça de Deus. A ideia não é esperar passivamente por milagres, mas agir com fé, confiando que Deus suprirá o que está além do nosso alcance. Então, assim, é o esforço humano com base na fé, né? No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós podemos encontrar buscar o reino de Deus, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está contido em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Isso significa agir. Então, Deus não age por nós quando nós podemos agir por nós mesmos. A providência divina, ela se manifesta naquilo que está além do nosso alcance. Mas ela exige que nós, no uso da inteligência e das faculdades que recebemos, façamos a nossa parte, né? Em busca do bem, e o restante virá como consequência da lei natural divina, né? Então, na parábola do semeador, em Mateus, capítulo 13, a semente só frutifica no solo preparado. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estudar, trabalhar, perdoar e servir. E Deus proverá o resto. Então, como diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz: amai-vos e instruí-vos. O amor impulsiona a ação. E a instrução, ela nos dá as ferramentas para progredir. Quantas vezes, se a gente for pensar, nós nos sentimos sobrecarregados? Muitas vezes com problemas de saúde, pode ser o desemprego, as decepções. Mas nós precisamos lembrar que a fé sem obra é morta. Isso está em Tiago, capítulo 2, 26. Então, façamos a nossa parte com paciência e confiante. Nós precisamos orar, mas nós precisamos nos levantar e andar. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, a fé inabalável move montanhas, porque ela une ação humana à vontade divina. E o Espiritismo, ele reforça essa ideia que nos ensina que nós somos co-criadores com Deus, responsáveis por transformar o mundo e a nós mesmos. Então, a aplicação prática dessa afirmação em nossa vida, nós podemos concluir que é o quê? No nosso dia a dia, estudemos para as nossas provas, cuidemos da nossa saúde, ajudemos o próximo e Deus abre as portas. Nas dificuldades, persistamos. A providência chega como a chuva após a seca. Então, a gente não deve desistir, vamos continuar persistindo, pedindo ajuda e acreditando que ela virá. E ela também está presente na gratidão. Então, nós precisamos aprender a agradecer sempre, pois reconhecer o que nós recebemos atrai mais bênçãos, né? Então, se buscamos a paz, precisamos cultivar a paciência e o perdão. Se desejamos a prosperidade, nós devemos trabalhar com honestidade e dedicação. E se almejamos saúde, é necessário cuidar do nosso corpo e da mente, evitando os excessos e vícios.
Então, em todos os casos que eu citei aqui anteriormente, a ação humana, ela se une ao amparo divino. Então, faça a sua parte que Deus proverá. Essa é a lei do progresso, que ela é o esforço mais a fé que resulta em evolução. Então, esse tema, ele é um chamado contra a acomodação, incentivando a constância e o trabalho, enfatizando que a providência divina é a certeza de que Deus cuida de tudo, que nós podemos ter sempre essa certeza, né? Então, nós lembremos que a fé verdadeira, ela é ativa, ela não se limita a esperar milagres sem esforço, né? Sem esforço. Isso significa que não basta acreditar, é preciso agir. Se desejamos colher frutos, nós precisamos plantar a semente, regar o solo e cuidar da árvore. Muitas vezes, diante de alguma dificuldade, nós sentimos medo ou desânimo. É nesse momento que nós precisamos lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Deus nos acompanha em cada passo, enviando auxílio através de pessoas, circunstâncias e até mesmo através de inspirações silenciosas. Mas esse auxílio ele só se manifesta quando nós estamos em movimento. Se eu peço uma ajuda e fico parada esperando cair do céu, é mais difícil que aconteça. Então, normalmente, nós esperamos que a solução venha de fora, esquecendo que nós somos chamados à ação. A fé verdadeira, ela não é passiva, ela é ativa e ela se manifesta em atitudes. Então, diante dos desafios da vida, não cruzemos os nossos braços, esperando que tudo se resolva por uma intervenção divina. Façamos a nossa parte com coragem, disciplina e amor. Deus, em sua infinita sabedoria, proverá aquilo que nos falta no tempo certo e da maneira mais justa. Então, para ilustrar tudo isso que eu falei, eu trouxe para a gente uma historinha de um náufrago. Após um naufrágio, ele era o único sobrevivente do acidente e ele agradeceu a Deus por estar vivo. E esse único sobrevivente, ele foi parar numa ilha deserta, fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. E com muita dificuldade e os restos, né, dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para se proteger do sol, da chuva, dos animais. E o tempo foi passando. E cada alimento que ele conseguia, ele agradecia. Um dia, voltando da caça, né, e da pesca para buscar alimento, ele viu que o abrigo que ele tinha construído estava em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. E ele se desesperou. Ele se revoltou e gritava chorando. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fez isso comigo? Ele chorou tanto que ele adormeceu profundamente de tão cansado. E no dia seguinte, bem cedo, né, com o raiar do sol, ele foi despertado por um navio que se aproximava. E alguém disse para ele: viemos resgatá-lo. E ele, atônito, perguntou: como souberam que eu estava aqui? Nós vimos o seu sinal de fumaça, responderam eles. Então, como eu acabei de falar, esse náufrago, ele não se inquietou, né? Ele não ficou parado, ele não falou, eu sou um náufrago, e ficou deitado esperando pela ajuda. Não, ele construiu seu abrigo, ele ia caçar todos os dias, pescar para comer, mas aquilo que depois já não fazia parte, já não tinha mais o que ele fazer, a providência divina foi e o ajudou. Então é isso que nós temos que nos lembrar, de que nós sempre somos ajudados, a gente precisa somente acreditar. E agora, eu gostaria de fazer um convite a vocês, para que quem se sentir bem, feche os olhos, e esse convite que eu tenho é para a gente hoje demonstrar a nossa gratidão
a Deus e à espiritualidade. Vamos lembrar de algo que nós possamos agradecer hoje, seja o que for. Eu sei que todos nós vamos ter algum motivo, mas quem achar que não tem nenhum motivo para agradecer, vamos agradecer por termos acordado, por estarmos aqui mais um dia, a possibilidade de buscar o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, por alguns minutinhos, vamos fazer esse exercício de agradecer ao alto pelo nosso dia de hoje. Muito bem? Então, assim, eu convidaria vocês a fazer esse agradecimento durante todos os dias de nossas vidas. Sempre que nós nos lembrarmos, vamos buscar um motivo para agradecer a Deus. Pelo dia que nós tivemos, pela noite bem dormida, pela refeição que nos abasteceu o nosso organismo. Então, que nós possamos sair daqui fortalecidos, conscientes da nossa responsabilidade e confiantes na bondade de Deus. Assim, nós seremos instrumentos de luz e paz. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Então, agora, eu gostaria de convidá-los a demonstrar a nossa gratidão, mais uma vez, em forma de vibrações. Vibrações que nós estendemos por todo o universo, por todo o nosso planeta Terra, nos vibrando por cada recanto do nosso planeta, por todos os países que ainda se encontram em guerras, conflitos, todos os povos que ainda sofrem com a doença, com a fome, com a sede, com a desigualdade social, com as intempéries. Vamos vibrando pelo nosso Brasil e por todos os países aqui representados. Que a luz do Mestre Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, nossos parentes e amigos. Vibremos por essa casa, um novo horizonte, que nos acolhe e que permite a nossa caminhada e, principalmente, permite estarmos juntos aqui, sempre em contato, ouvindo sobre Jesus. E deixamos uma vibração em aberto com muito amor e carinho, para que o plano maior as leve e as utilize aonde mais se fizer necessário. Eu agradeço muito por terem me ouvido e desejo uma noite, um final de noite e um final de semana iluminado para todos. Fiquem com Deus e muito obrigada. Super obrigado, Ana. Nossa, que preleção gostosa. E que Não, inspirada, né? E já começou contando a inspiração que foi, que gostoso.